A Bíblia é a palavra de Deus, mas nem todas as suas palavras são palavras de Deus. Aqui nós temos um jogo de palavras, e o trocadilho foi intencional. Aqui nós temos um jogo de palavras que, na verdade, expressa um truísmo, tá bom? Mas pode ser que essa simples frase tenha deixado você, caso você seja como eu, um cristão conservador, um cristão que crê na autoridade da palavra de Deus, talvez essa frase possa ter deixado você, de alguma maneira, perplexo. Isso mostra como é muito importante nós nos atermos às definições e como é muito importante nós termos alguma dose de reflexão sobre aquilo que estamos fazendo, sobre aquilo que estamos falando, sobre os conceitos que nós trazemos conosco e sobre também aquilo que nós fazemos quando nós lemos as Escrituras, quando nós lemos a palavra de Deus escrita. Eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas, e se você chegou aqui de alguma forma por causa do título desse vídeo, você é muito bem-vindo para acompanhar o canal e para acompanhar especialmente nesta reflexão. Por que eu estou postando este conteúdo aqui? Bom, antes de qualquer coisa, como uma repercussão do vídeo que eu postei na semana anterior, de introdução aos gêneros literários das Escrituras, e por sugestão do meu bom amigo Alexandre Fernandes. O Alexandre entrou em contato comigo, ele é uma figurinha carimbada aqui do canal, tá bom? A gente já fez alguns vídeos juntos, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, ou melhor, presencialmente, somos bons amigos. E o Alexandre entrou em contato comigo, a conversa com ele foi muito produtiva, como sempre. Já marcamos uma live juntos sobre escatologia física e escatologia bíblica, mas ele trouxe essa sugestão. A provocação deu origem à live, a provocação que ele trouxe no mesmo contato. Mas ele trouxe essa observação de que no vídeo sobre a introdução aos gêneros literários, como eu fiz uma abordagem de forma um tanto rápida, já no final, imagino que no final do vídeo, sim, no final não, da metade para o fim, na segunda parte do vídeo, tratando sobre a literatura sapiencial, muito provavelmente tenha sido ali, ele mencionou que uma frase ele entendeu bem, mas poderia não ser bem compreendida. Por isso eu fiz questão de já, no título desse vídeo, trazer o esclarecimento, mas a frase que ele destacou foi que foi algum momento quando eu mencionei que nem tudo, por exemplo, no livro de Jó, é palavra de Deus. Porque você tem os discursos dos amigos de Jó, por exemplo, ali, e tem uma teologia implícita equivocada por trás dos discursos dos amigos de Jó, que é a teologia da reparação, e que em alguma medida é a teologia na qual Jó está operando também, e é por isso que ele está indignado e se contrapondo aos seus amigos, e inclusive querendo pleitear a sua causa contra Deus. Depois tem toda a reviravolta do livro, mas o nosso objetivo aqui não é apresentar um estudo sobre Jó. A frase, então, foi: nem tudo, por exemplo, que você tem no livro de Jó é palavra de Deus, porque os discursos dos amigos de Jó partem de uma teologia claramente equivocada. E eles estão registrados na Escritura, e se você se aproxima da Escritura, por exemplo, procurando retirar sabedoria divina daquele livro que é sapiencial, e você pega alguma frase isolada dos amigos de Jó, você pode ser induzido, você pode induzir você mesmo, não vou deixar na voz passiva, porque não quero dizer que ninguém esteja fazendo isso, certamente não é o Espírito Santo que está fazendo isso, talvez possa ser o próprio Satanás, mas você vai se induzir ao equívoco fazendo isso. Assim também com Eclesiastes, caso você não entenda o propósito do livro, etc, etc. Tá bom? Mas então a frase, nem tudo que está ali no livro de Jó é palavra de Deus, e se você extrapolar, nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus, você pode ter algum problema com essa frase. Essa frase pode, por exemplo, apontar contra a ideia de inspiração plenária das Escrituras, no sentido de que tudo na Escritura foi inspirado. Essa frase poderia caminhar em direção ao liberalismo, ou ao menos
em direção a uma ideia de que eu posso selecionar o que é palavra de Deus e o que não é na Escritura. E certamente não foi o meu objetivo, já aproveitando a contribuição do Alexandre, e ele entendeu isso muito bem, mas ele pontuou, alguém um pouco até mais imaturo pode ficar com alguma dificuldade com isso, certamente esse não foi o meu objetivo. Falando, por exemplo, do livro de Jó. Os discursos dos amigos de Jó certamente não são palavras de Deus. Palavras, olha aqui, no plural, inclusive. Mas o livro de Jó, como um todo, é palavra de Deus. É um livro inspirado por Deus, que tem autoridade divina e que foi entregue para nós e que, portanto, quer nos comunicar algo, quer nos comunicar uma mensagem. E aí, então, nós podemos nos relacionar com o livro de Jó como palavra de Deus. Assim também o livro de Eclesiastes, existe todo um clima existencial por trás daquele livro, e as afirmações um tanto pessimistas de Salomão acerca da vida em muitas partes do livro podem não ser compreendidas necessariamente como sabedoria de Deus, mas a mensagem central do livro e a conclusão do livro certamente é aquilo que Deus, pelo seu Espírito, quis deixar para nós. Então, algumas coisas em Eclesiastes são claramente manifestações do humor e do cansaço de Salomão na sua velhice. Agora, a lição central do livro e o livro como um todo é algo que Deus, usando Salomão na sua experiência de vida, quis comunicar para nós. A suma da mensagem: devemos temer a Deus e nos apegar à sua palavra e seguir os seus caminhos. Essa certamente é a grande mensagem e o grande resumo daquele livro. Então, nós poderíamos dizer, nem todas as palavras são palavras de Deus, porque realmente, em muitas porções das Escrituras, há enganos proferidos por homens que estão registrados e não foram palavras faladas por Deus. Mas toda a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra que Deus quis deixar para nós. Existe uma distinção que é bastante conhecida no meio evangélico brasileiro entre logos e rema. Tá? Essa distinção é trabalhada da seguinte forma: logos é a palavra escrita e rema é aquela palavra que é revelada a você. Essa distinção, eu já tratei sobre isso num outro vídeo aqui do canal, tá bom? No vídeo especificamente do curso de grego que trata sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo aqui, até para não perder muito tempo com isso. Mas essa distinção, ela não está exatamente radicada na etimologia das palavras e ela também não condiz com o uso que as escrituras fazem dessas palavras gregas, tá bom? Mas o conceito teológico por trás da distinção é válido e o uso dessas palavras gregas como forma de denotar um conceito ou denotar conceitos por trás dessa distinção teológica, também tranquilo, não tem problema nenhum com metonímia, tá bom? Mas eu só fiz menção a isso e para não porque como isso já está presente provavelmente no seu imaginário evangélico, eu fiz menção a isso porque essa distinção ela pode ser útil para o tema proposto para esse vídeo aqui, tá bom? Porque nem todas as palavras rema, e aí não no sentido de rema, aquela palavra que é revelada a você, né, a palavra de Deus revelada a você, mas nem todas as palavras. E aí eu vou usar o plural do grego, que eu acho que vai ser melhor aqui. Peraí, agora eu estou na dúvida se rema... Não, rema é uma palavra feminina, né? Nem todas as palavras remai, então nem todas as palavras remai, ou remas, se eu fosse fazer uma adaptação para o português, né? Mas aí, nem todas as palavras remai, ou as palavras contidas na Escritura, nem todas as porções de discurso, que é o que significa a expressão rema, nem todas as partículas de discurso, as porções de discurso presentes nas Escrituras são palavras de Deus. Mas o discurso completo das Escrituras, e aí logos é a expressão que no grego significa o discurso completo, nem todos
ou então, o discurso completo das Escrituras, esse sim é a palavra de Deus, a Escritura como um todo. O discurso como um todo é a palavra de Deus. Nem todas as parcelas de discurso, tá? Então o discurso como um todo, logos, nem todas as porções do discurso, rema, são palavras de Deus. É bem diferente, embora se baseie na distinção, aqui sim, bem na distinção linguística, tá? É bem diferente da ideia, ou é parcialmente diferente da ideia com a qual normalmente se trabalha essa distinção logos e rema por metonímia, com uma aplicação teológica que é válida, tá bom? Só quero deixar isso bem claro, enfatizar isso novamente, no imaginário evangélico brasileiro contemporâneo. Tudo bem? Então, como um todo, o discurso é a palavra de Deus. Obviamente, gente, aqui eu não estou nem propondo uma seletividade, não estou propondo gosto não estou propondo gosto pessoal do intérprete, nada disso, tá bom? E não estou descartando a necessidade de que aquela palavra se torne viva para você também, essa aplicação do sentido de rema que nós vemos por aí, que é uma aplicação teológica correta, tá bom? Vou reforçar isso muitas vezes aqui, mas aqui eu não tô caminhando em direção ao liberalismo e nem mesmo necessariamente em direção a uma neo-ortodoxia, tá bom? Eu estou apenas falando um truísmo. Se você se aproxima da Bíblia com um mínimo de reflexão e percebe que tem coisas que pessoas falaram equivocadamente ali, palavras que não são palavras de Deus, são palavras de pessoas e pessoas enganosas. Tem palavras do próprio diabo, aliás, a serpente lá no Éden, registradas na Bíblia. É claro que essas palavras não são palavras de Deus, tá bom? O que eu estou propondo é apenas uma reflexão mais ampla, então vamos estruturar isso de uma forma reflexiva, vamos fazer um pouquinho de teologia analítica, por que não, em cima disso. Talvez uma indicação literária do livro Teologia Analítica do McCall seja interessante aqui. Tudo bem, é uma reflexão que qualquer um faz, mas eu achei por bem aproveitar esse conteúdo, repercutir um pouco o conteúdo do vídeo anterior sobre a introdução aos gêneros literários da Bíblia. Isso rende um vídeo próprio, uma reflexão própria, a partir da sugestão do meu bom amigo Alexandre Fernandes. E, de novo, convido você a ficar atento, porque vamos conversar em breve, o Alexandre e eu, sobre escatologia física e escatologia bíblica. Eu espero que você tenha gostado desta reflexão, eu espero que ela tenha sido ao menos instrutiva e, quem sabe, até mesmo edificante. E se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no Teodidatas, caso você ainda não seja inscrito, de acompanhar o Teodidatas no formato de podcast também, o link vai estar na descrição do vídeo, de dar uma conferida no vídeo sobre essas questões linguísticas e questões teológicas do curso de grego, o link também está na descrição do vídeo, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, caso você entenda que ele pode ser útil para eles também, e de deixar o seu comentário. Isso é sempre bastante importante em todos os vídeos aqui do canal. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.